Oi pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha, bora lá para a aula 13 da frente C. A gente vai falar nessa aula sobre o filo Nemateumintes ou filo nematoda. Galera, só recapitulando como sempre. Primeiro filo, porífera, segundo quinidária, terceiro plateuminte, quarta nemateuminte, quarto filo, né, nemateuminte ou nematoda. Tá? Então, só para vocês perceberem aí a evolução desses animais na escala zoológica. Então, quem pertence ao filo nematoda, né? Os nemateumintes, eles têm o corpo alongado, como vocês percebem aqui nesse slide. São cilíndricos, geralmente afilados nas extremidades, corpo então fusiforme, que a gente diz, alongados, cilíndricos e não segmentados, são bem lisinhos. Então, estamos falando de vermes de corpo mole, como exemplo, lombrigas, ancilóstomos, bicho geográfico, filárias, são vários vermes. Pessoal, para vocês terem uma ideia, esse grupo aqui só perde para insetos em questão de representantes, de espécies, né? Existem muitos nematódeos de vida livre, que vivem na água doce, água salgada, no solo, nas plantas, mas não tem interesse para nós porque não são parasitas. Então, a gente estuda dentro do filo nematoda um pequeno grupo de vermes parasitas. Tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver características gerais deles. Então, aqui, como a gente faz todo aquele detalhe, né, da classificação embriológica, a gente vai falar para vocês que os nemateumintes são protostômios, têm simetria bilateral, são os primeiros e únicos da escala pseudocelomados. Eles têm a cavidade dentro do corpo onde os órgãos estão mergulhados aqui, ó, né, fica dentro desse celoma, mas pelo fato dos órgãos não serem revestidos pela mesoderme, esse celoma não é totalmente delimitado por ela, por isso ele é chamado de falso celoma, tá? Então, dentro desse celoma tem um líquido, o líquido pseudocelomático, que auxilia na movimentação desse animal e na sustentação, é como se fosse um esqueleto hidrostático, tá? Bom, aqui pela primeira vez vai aparecer sistema digestório completo, pessoal. Começa numa boca, tem todo o tubo digestório aqui, ó, e termina no ânus, tá? São protostômios, o blastóporo originou a boca desses animais. Triblásticos, né, como a gente já viu, tem mesoderme, muito bem. Então, o sistema digestório é simples assim, tá? Aqui se trata de uma fêmea, né, você tá vendo aí a gônada e o ovário. Revestindo o corpo deles, pessoal, sobre a epiderme deles tem uma cutícula. Nos parasitas, essa cutícula é bem adaptada para que esse animal consiga viver dentro dos hospedeiros. Por exemplo, a lombriga vive perfeitamente dentro do intestino de uma pessoa contaminada, sem sofrer os danos dos nossos ácidos orgânicos, porque ela tem essa cutícula protetora. É uma adaptação dos parasitas, né, para a vida intestinal, aí no caso, tá? Aqui a gente percebe um anel nervoso, né? Eles têm um sistema nervoso do tipo ainda ganglionar, ainda não forma cérebro, são conjuntos de células nervosas espalhadas pelo corpo. Desse anel aqui que faz a volta, né, em torno do esôfago, partem 6 cordões nervosos para a parte da frente anterior e de 6 a 8 para a posterior, que se projetam para inervar todos os órgãos desses animais, tá? Então, sistema nervoso ganglionar. Simples assim também, nada de muito sofisticado. Placa retrátil cortante, alguns vermes têm essas placas cortantes para raspar o intestino, para se alimentar de sangue, outros têm dentes quitinosos, outros apenas têm lábios, né? Então depende aí, a peça bucal aí pode ser de diferentes tipos, tá? Nós vamos passar aqui para um outro slide, vamos ver aqui, ó. Aqui mais um detalhe agora de um corte transversal do corpo desse nematóide, pode ser de uma lombriga, né? Então, você está vendo aqui o corpo, né, cortado transversalmente, como se fosse um salame cortado em rodelas aí. Então, o que a gente observa aqui? Ó, o sistema digestório, tá? O tubo digestório, no caso, né, você está vendo ele aí. Um cordão nervoso dorsal e outro ventral, principal. Aqui você vê a epiderme e em cima aqui a cutícula, tá? Dá para ver bem certinho aí. Os músculos, né, são feixes de células fusiformes alongadas para dar também a sustentação e auxiliar na locomoção desses vermes.
Você percebe aqui, ó, o canal excretor, eu já vou mostrar para você, né? Aqui, ó, são 2 tubos paralelos. Então, você está vendo um desse lado e outro do outro lado ali, né? A gente já vai falar do sistema excretor, como é que eles eliminam o xixizinho deles, tá? Então, aqui uma amostra geral. Todo esse espaço onde esses órgãos estão mergulhados aqui dentro é o pseudoceloma, ok? Olha só. Então, o sistema excretor dos nematódios é do tipo tubular em H, porque parece uma letra H deitada, ó, pessoal, os 2 tubos paralelos e aqui o transversal. Então, assim, esses 2 tubos são paralelos, do começo do corpo até o final, e só na parte anterior do corpo eles se encontram assim, ó, formando uma ponte, tá? Na parte ventral, e abre-se esse poro para baixo, no ventre do animal. Então, o xixizinho sai por baixo através de um poro excretor na parte ventral, tudo bem? Então, a gente diz que o sistema excretor deles é tubular em H, né? Esses tubos eles são capazes de drenar toda a sujeira que está no líquido celomático, junto com excesso de água, e colocar para fora através desse poro. A principal excreção deles aqui seria a amônia, que se torna tóxico para o animal, então ele tem que liberar. Né? E, consequentemente, o xixizinho é liberado dentro da pessoa que está contaminada, né? Exceto os de vida livre que vivem aí na natureza. Tá certo? Pessoal, essa imagem aqui, eu queria mostrar para vocês um aspecto bem real da lombriga, né? Eu tenho aqui esse casal para mostrar para vocês. Os machos, eles são mais curtos, mais finos e sempre tem a cauda enroladinha assim, ó. Então, esse aqui é um macho. A fêmea geralmente é maior, né? Também um diâmetro maior. Normalmente as lombrigas aí podem chegar de 20 a 40 centímetros de comprimento. Os machos até 25 centímetros mais ou menos de comprimento, não passo muito disso. Ele tem a cauda aqui dobradinha, porque no final ele tem aqui 2 espículas penianas que ele coloca na cloaca da fêmea e daí ele abre assim para se manter bem aderido a ela para fazer a fecundação interna. Então, esses vermes possuem fecundação interna, o desenvolvimento é indireto, porque são larvas que vão eclodir dos ovos, tá? E eles são geralmente dioicos, inclusive eles apresentam um dimorfismo sexual. Eu consigo reconhecer direitinho quem é macho, quem é fêmea, pelas características externas. Então, aqui nesse esqueminha você também vê, ó, esse aqui é o macho, menorzinho com a cauda curvada, e essa é a fêmea. A fêmea é reta, não dobra, né, não curva a sua cauda, tá? Pessoal, uma curiosidade, né? A lombriga, por exemplo, em algumas semanas que ela esteja no cio dela, ela consegue colocar 200 mil ovos por dia dentro dos hospedeiros, né? Uma boa parte desses ovos vai saindo junto com as fezes, contaminando a natureza. Lembrando que os vermes, eles ficam adultos, visíveis, apenas dentro dos hospedeiros definitivos, né? Que somos nós e outros animais. Na natureza, eles vão ficar na fase de ovos, tá? E larvas dentro dos ovos, que são microscópicos. Por isso nos contaminamos, a gente não vê, tá certo? Então, em relação à reprodução aí, finalizando, são dioicos, apresentam um dimorfismo sexual, a fecundação interna e o desenvolvimento é indireto, tá? Pessoal, então sobre os nematódios, é isso que eu queria comentar com vocês. Geralmente nos vestibulares eles pedem aí, o verme, como é que é o sistema digestório completo, sistema nervoso ganglionar, sistema excretor, aqui tubular em H. Lembrando que esses animais, eles não têm sistema esquelético, o que dá aqui a sustentação para eles é a própria musculatura e o líquido pseudocelomático, tá? Eles também não têm sistema respiratório. Os parasitas, geralmente, eles são anaeróbios, então, por eles viverem dentro dos intestinos, a partir do alimento eles obtêm energia apenas, né? Os de vida livre são aeróbios e o oxigênio se difunde pela pele, né? Então, o oxigênio entra pela pele, o gás carbônico sai, então a respiração deles é cutânea. Também não há sistema circulatório. Você ainda não viu nenhum animal com sangue, tá? Quem vai fazer o papel do sangue aqui para eles é o líquido celomático, que circula lá dentro, distribuindo os nutrientes e de onde também despejam-se nesse líquido, né, os resíduos que são coletados pelo sistema excretor. Tá legal? Então, ficamos por aqui com essa aulinha de hoje. Pessoal, beijos e até uma próxima aula.